Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Hoje nós teremos uma aula a respeito do curso de Pedagogia Empresarial, o módulo 1, né? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Fátima Lefone. Nós vamos estar hoje e vamos estar em outros momentos tratando da mesma composição dos assuntos. Hoje nós vamos trabalhar o módulo 1, Pedagogia na Empresa. O que será que é pedagogia na empresa? Muitos podem pensar que pedagogia é uma coisa que não se insere dentro de uma empresa, apesar de que todos nós vemos por aí muitos pedagogos na empresa. E geralmente eles estão vinculados sempre à área de recursos humanos. Nunca se vê na figura do pedagogo, né, daquele que atua nas organizações empresariais, a figura daquele indivíduo ligado diretamente com o departamento ou o setor de recursos humanos. Porém, a figura dele, pessoal, não é só essa. Tem uma importância muito mais relevante na organização. Ele não é um mero dador de treinamentos, um mero indivíduo que apenas vai planejar alguma coisa para aumentar a produtividade e a lucratividade na empresa. É óbvio que o objetivo desse pedagogo é realmente estar percebendo o clima organizacional, verificando as condições da empresa, observando as necessidades tanto dos gestores quanto dos funcionários, mas vai muito mais além do que um indivíduo que apenas vai estar dando treinamento. Para a gente estar inserindo esse assunto de uma maneira tranquila para que vocês possam entender e acompanhar, como é que surgiu a figura do pedagogo na empresa? Por que a pedagogia empresarial, né? Então, hoje nós vamos estar trabalhando a questão, um breve histórico a respeito, realmente qual é o papel, né, do pedagogo na empresa e como ele age no cotidiano, no dia a dia, qual o papel desse profissional dentro das organizações, do mundo organizacional. É fundamental que vocês tenham esse breve histórico para entender o aparecimento dessa nova função nas empresas, né? Antes da gente definir o significado de pedagogia empresarial, é necessário que a gente tenha uma base, que a gente consiga entender como que foi o modo evolutivo do processo capitalista de produção, tanto de bens como de serviços, como que isso ocorreu. Então, aqui no slide vocês podem ver, né? Antes de nós definirmos o significado da pedagogia empresarial, é necessário que especulemos brevemente a evolução do modo capitalista de produção. Então, nós vamos ver agora, vamos fazer uma linha de tempo de como isso surgiu, como era a produção no início do século XX. Como é que se fazia essa produção? Será que é igual a hoje? Óbvio que nós percebemos que existe uma grande diferença. O que nós tínhamos lá antigamente, lá no início do século XX? Nós tínhamos lá um modelo fordista, que é aquele que a gente lembra muito bem de Henry Ford, a questão das grandes fábricas, linhas de produções, as pessoas sempre sendo umas iguais às outras, sem grandes possibilidades de criação e sem grandes possibilidades de um crescimento intelectual na empresa. Óbvio, pessoal, que sim, nessa época a educação também servia a alguma coisa. E nesta época, o que se precisava? Apenas daquele indivíduo que fosse educado para saber trabalhar numa linha operacional de uma empresa, um separando parafuso, o outro apertando parafuso, o outro lubrificando parafuso e assim por diante. Como a gente viu já em vários momentos da nossa vida, cenas cotidianas que demonstram isso, né? As empresas eram engessadas. O indivíduo chega, ele é um mero operário. Nessa época não se pensava nem no mínimo em formação
do profissional e muito menos num pedagogo empresarial. Qual a utilidade que teria um pedagogo empresarial nessa época? Nenhuma, não era esse o objetivo. Assim como a escola servia a um outro tipo também de momento, um outro momento histórico. Era o momento da produção em larga escala do mesmo material, do mesmo produto ou do mesmo serviço, sempre engessado, não dando possibilidade de criação ao empregado. De modo geral, ninguém podia estar pensando, apenas fazendo. Mesmo que esse pensar trouxesse para a empresa benefícios a níveis de lucratividade, né? Então, como é que vamos ver aqui como é que se pensava, né? Então, como que se produziam as coisas? Caracterizava-se pelo que hoje conhecemos como modelo fordista de produção, que é o que eu já citei para vocês. Unidades produtoras, fábricas de grandes portes. Vocês veem hoje que nós não temos mais esse tipo de fábrica de grandes portes. E foi um momento histórico a qual era necessário para uma larga produção. Hoje as empresas, as indústrias, elas já otimizam os seus espaços, elas já têm produtos terceirizados, que já é um outro tópico, né? A questão da terceirização é uma questão que nós precisamos estar aí refletindo a respeito. Os dois lados da moeda, né? O que vem trazer essa terceirização para as empresas, as indústrias, né? Era uma produção em massa, então grandes quantidades da mesma coisa, organizada em linha, ou seja, o indivíduo chega, ele vai bater o cartão, ele vai entrar, ele vai ficar ali sentado o dia inteiro, fazendo um movimento repetitivo e produzindo o mesmo produto, da mesma maneira, do mesmo jeito, durante muito tempo. E nós vivenciamos isso. Então não havia uma necessidade na época, porque hoje a nossa evolução é bem outra, né? E havia também o fracionamento das tarefas, que era a divisão funcional do trabalho, ou seja, um separa o parafuso, o outro vai apertar o parafuso, o outro vai lubrificar o parafuso, e assim por diante, até se montar lá, no caso se fosse uma empresa da Ford, os carros, da GM, carros, como nós vimos isso acontecendo, né? Como é que era, pessoal, a característica desse trabalhador e desse modo de produção? Apesar que as pessoas são sempre indivíduos pensantes, isso faz parte da natureza humana, assim como faz parte da natureza humana as mudanças, porque nada é permanente, exceto as mudanças, assim como diz o filósofo, muito bem empregado, né? Nada é permanente, a não ser as mudanças. As mudanças sempre permanecerão, ou seja, a mudança acabou de mudar, né? Nós temos que estar inserindo num outro mundo. Mas nessa época, em virtude daquele tipo de indústria, daquele tipo de produção, tanto de bens quanto de serviços, nós tínhamos aí também um tipo de trabalhador. Como é que era esse tipo de trabalhador? Ele tinha que ter uma capacidade para executar tarefas repetitivas, ou seja, o indivíduo ia entrar na fábrica, entrar na indústria e apenas fazer o quê? Repetir tarefas o dia todo do mesmo jeito. Durante anos ele fazia isso. Ele não ia poder inferir no processo de produção, ele não poderia ter ideias alusivas a respeito do setor, do departamento ao qual ele trabalhava. E tudo isso era muito, muito fragmentado, né? Tinha que ter uma especialização excessiva do trabalho, ou seja, esse indivíduo só consegue separar parafusos, mais nada. O outro só consegue apertar o parafuso, e mais nada. Assim como o outro também só ia conseguir lubrificar os parafusos. Então, cada um fazia só um pedacinho do que realmente era da sua responsabilidade, do seu trabalho. Nota-se que até o Charles Chaplin tem, né, uma cena bastante interessada do dono do mundo, o capital, aquela fábrica onde todo mundo apenas vai produzindo, sem nenhum olhar pensante, sem nenhuma capacidade humana de inferência sobre o que se está fazendo, né?
Também tinha que ter aquela capacidade de executar tarefas por reflexo, sem necessidade de raciocínio lógico. Vamos lá, vamos apertar isso, vamos fazer aquilo. O importante é, no final vamos ter um produto, ou seja, ninguém participava do processo inteiro do produto, apenas de uma parte do produto. O todo era ignorado, a não ser quando o produto estava totalmente finalizado, né? Esse trabalhador também, ele tinha que ter uma disciplina quanto ao cumprimento de horário, ou seja, cumpre esse horário e acabou. Não por uma questão de estar cumprindo as suas obrigações ou uma questão de estar tendo prazer em realizar as suas atividades nessa indústria, nessa fábrica. Ele tinha também uma afeição à obediência, né, sem questionamentos. O chefe do setor, o chefe do departamento ou o chefe da linha de montagem fazia o quê? Olha, isso tem que ser feito desta maneira, não importa se está correto ou se está errado, faça. E o perfil desse trabalhador naquele momento histórico realmente era o da obediência. Não que isso não gerasse atritos e nem que fosse perfeito, porque, pessoal, nada que é técnico, nada que é engessado e que contém o ser humano vai dar certo no final. Sempre o ser humano, ele vai em busca de mudanças, ele vai em busca de crescimentos, ele vai em busca de ser um empreendedor, ele vai em busca daquilo que lhe traga algo, que lhe acrescente algo. Então, apenas estar fazendo tarefas repetitivas, sem cunho de nenhum raciocínio, sem nenhum tipo de exercício pensante, sem ser um ser legal, engessado na concepção, nenhum ser humano aguenta. Porque no fundo, todos nós temos a natureza humana da criação. Esse é um elemento fundamental na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, nos lugares onde frequentamos. Ninguém é passivamente um cumpridor apenas de ordem, né, de forma acrítica. Todos fazemos questionamentos, mesmo que esses questionamentos não sejam colocados, né, mas todos nós fazemos. Dentro desse tipo, né, de linha de montagem, de produção nas empresas, nas fábricas, nós tínhamos aquele tipo de trabalhador que nós estamos falando a respeito do perfil, nós também tínhamos um tipo de educação, que era a educação que atendia a interesses econômicos, óbvio, interesses econômicos, e queria formar um tipo de trabalhador. Naquela época, início do século XX, nós tínhamos quem? Indivíduos que precisavam ser apenas apertadores de botões, né? Apenas técnicos, indivíduos que fossem disciplinados. Então, a própria escola tinha aquela ênfase muito grande, muito enfática na questão da disciplina, não possibilitando ao indivíduo o exercício do pensamento. Nós tínhamos aquela coisa de temos que decorar isso, temos que decorar aquilo outro, sem questionamentos. Então, se valorizava muito a questão da memorização dos conteúdos que muitas vezes não íamos usar, conteúdos que muitas vezes ficavam meramente sendo conteúdos distantes total de uma realidade. Do mundo do trabalho, principalmente, né, que essa é uma das funções da escola, né, a educação estar voltada para o mundo do trabalho e para as práticas sociais, e entender que os espaços aprendentes, eles ocorrem em todos os lugares, não apenas na escola. Por isso, lá na indústria, lá na empresa, lá na fábrica, lá no escritório, são locais e espaços de se aprender. Nesta época, pessoal, ainda nós estávamos naquela época de vamos memorizar, vamos ter muita disciplina e vamos executar tarefas sem compreender os fundamentos dessas tarefas. Por que eu estou fazendo isso? Será que realmente esse é o melhor modo de se fazer isso? Será que se eu sugerir, mudar, objetivar isso para algo mais criativo, essa tarefa não seria muito mais interessante? O resultado dela não seria muito melhor? Mas não, naquela época não se precisava
compreender, né, os fundamentos de uma tarefa e simplesmente realizá-las, amando de alguém com aquela afeição à obediência à crítica a respeito, sem nenhuma reflexão a respeito, né? Tinha que ter aquela prontidão das respostas por reflexo, ou seja, sou um apertador de parafusos, não preciso refletir sobre nada, apenas vou apertar o parafuso. O outro, meu colega, vai lubrificar o parafuso, o outro vai inserir uma outra peça, né, de linha de montagem na execução deste trabalho. Então, eu faço só a minha parte. E nós temos essa cultura, a cultura assim, se cada um fizer a sua parte, a gente percebe isso no nosso dia a dia, na escola, né? Se cada um fizer a sua parte, mas, pessoal, a gente tem que entender que tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, ele não é apenas uma parte, ele é um todo. Nós precisamos conhecer o todo, porque assim nós vamos valorizar o processo para que esse todo ocorra, né? Também o que se fazia na escola, né? A capacitação para a realização de tarefas repetitivas e excessiva valorização às regras. Regras, como se as regras pudessem assegurar a qualidade da execução do trabalho, né? Da linha de montagem, da produção, dos bens e serviços. Só que é como eu falei numa das partes, regras e seres humanos. A gente precisa alinhar as regras com os seres humanos e não apenas impor regras. Geralmente o ser humano, quando nós estamos num grupo, numa coletividade, que nós planejamos para o cumprimento, a tendência é um boicote silencioso disso. Porém, quando nós colocamos as pessoas para participarem do planejamento, aí sim, aí a coisa ocorre de maneira dinâmica, porque quando se participa, não se quer boicotar esse processo, né? Então, é fundamental que a gente pense nisso, né? Como é que se dá como é que se deu, né, o processo de produção e as modificações desse processo de produção? Por que, então, pensar num pedagogo na empresa, né? Nós pensamos sempre no pedagogo lá na escola, seja ela pública, seja ela privada, mas a figura dele está muito encaixada nas escolas. E quando nos referimos apenas à questão de um pedagogo empresarial, nós pensamos na figura daquele indivíduo que é um treinador. Ele está lá no RH da empresa e ele vai planejar treinamentos, dinâmicas de grupo, é isso que ele vai fazer. E ele vai motivar pessoas, mas é muito mais que isso, né? Continuando ainda com a questão do modo de produção, né, desse breve histórico que nós estamos fazendo, caracteriza-se pelo que hoje conhecemos como módulo de produção do conhecimento. O que é isso, pessoal? Nós tivemos aquela coisa reprodutiva, aquela coisa de memorização, aquela coisa de estagnação, aquela coisa do indivíduo repetitivo numa linha de produção em um momento histórico. Hoje não. Se nós pensarmos agora, como nós estamos vivenciando, né, o modo de produção capitalista no início do século XXI, hoje a gente precisa de um modelo de produção do conhecimento. Conhecimento, pessoal, conhecimento é diferente de informação. Quando a gente usa o termo conhecimento, nós estamos pensando e estamos indo para um campo de maior amplitude, ou seja, é através do conhecimento que eu consigo buscar informações, mas informações qualitativas, não são quaisquer informações. Então, hoje nós estamos na era do capital intelectual. É esse capital que interessa, não é mais apenas aquele trabalhador, aquele operário que entra numa linha de produção e fica o dia inteiro repetindo a mesma coisa e faz isso todos os dias durante vários anos. Hoje não, hoje nós precisamos do indivíduo que seja
pensante, que possua conhecimento, que proponha, que seja proativo, que tenha uma reflexão a respeito do que faz, e não apenas um indivíduo acrítico fora do contexto do que ele realmente produz no seu dia a dia. Não temos mais aquelas fábricas imensas, aquelas indústrias absurdas. Temos ainda alguns prédios aí, né? Na cidade de São Paulo, nós conhecemos bem isso, que estão desativados, que hoje já não servem mais ao propósito que serviam no século XX. Então, hoje nós já temos unidades produtoras, que são fábricas, empresas de menor porte. Por que menor porte, pessoal? Porque é muito mais fácil de se trabalhar com grupos menores, não que não se vai estar tendo aí a questão da coletividade, que é fundamental na profissão do pedagogo empresarial, mas ter essas coisas extremamente grandes, gigantes, essas corporações imensas, é muito difícil de você possibilitar uma comunicação fluente entre as pessoas. O que, sem essa comunicação, a gente sabe o que ocorre. Gera-se muitos conflitos por um simples princípio de o bom comunicar. Então, saber comunicar, entender que a comunicação é um dos primórdios da questão do pedagogo empresarial, é fundamental. Né? É na comunicação, é no ouvir que se começa realmente a perceber o clima organizacional de uma empresa, ou de uma fábrica, ou de uma indústria, né? Hoje nós precisamos de pessoas que façam produções diversificadas, a coisa é mais personalizada, né? Não é mais aquela coisa que é a carregação, ou que é aquela linha de montagem imensa, intensa, doida, e que daí vai ser aquele monte de coisas todas iguais. Hoje o público, o cliente, ele é mais exigente, ele exige do produtor que realmente faça-se uma mercadoria, que ele imprima uma marca, que ele tenha uma qualidade, que ele atenda às necessidades de mercado. Então, a concorrência é muito grande, não basta apenas ter uma linha de produção, né? Então, diante disso, também ocorreu um menor fracionamento das tarefas, ou seja, a divisão funcional desse trabalho. As pessoas têm que ter um conhecimento do processo integral, é aquilo que eu coloquei. Não adianta a gente conhecer só uma parte do processo, nós não somos uma parte apenas do processo, nós somos um todo que desempenhamos uma, duas, três partes do processo, mas nós precisamos entender o processo todo, ou seja, o fundamento do processo, e não apenas uma parte, porque quando se entende uma parte do processo, não se sabe nem o que vai ser o produto final, não se tem noção do que se está fazendo, apenas se está fazendo. E primordial, pessoal, a questão da criatividade na produção. Hoje em dia não queremos mais o tecnicismo imperando. Hoje em dia não são técnicas que garantem um bom empregado, um bom operário. Não é mais essa visão que se quer, não é mais isso que se deseja. Então nós vivemos sim numa época extremamente tecnicista, extremamente reprodutora. Temos muitos ranços disso ainda com a gente, mas temos que lembrar que hoje não, hoje nós estamos na era do conhecimento, o capital hoje é o capital intelectual, e esse capital intelectual, ele é aquele que está vinculado a um novo profissional, aquele profissional criativo, aquele profissional proativo, aquele profissional que realmente atenda os anseios de uma comunidade, de uma empresa, de uma indústria, e que realmente esteja inserido nesse contexto e não a parte disso, né? Vamos ver, nós vimos lá como é que foi o trabalhador daquele modo de produção, como é que é esse trabalhador deste modo de produção, desse novo modo de produção. Então, esse trabalhador, ele tem a capacidade para executar tarefas criativas. E ele tem a capacidade, pessoal, de estar
realmente inferindo na criação, de opinar. Não, parece que tudo que eu estou falando assim é que é a maior liberdade dentro de uma empresa, de uma indústria. Não é bem assim. Nós temos regras, temos horários, temos várias coisas a serem cumpridas. Porém, aquele indivíduo que ele agrega valor à organização, ele vai ser valorizado. Ele vai realmente estar sendo inserido nesse processo, nesse todo, e não apenas numa parte. Então, o indivíduo ele tem que executar suas tarefas de forma criativa. Assim também como ele tem que executar tarefas de maior grau de complexidade, e não apenas aquelas tarefas específicas que nós vimos lá no início da aula, onde nós apenas estávamos falando que um separa o parafuso, o outro aperta o parafuso, o outro vai lubrificar o parafuso. Isso não faz mais parte da nossa realidade. Ele tem que ter, sim, capacidade para estar observando e a cada dia crescendo e percebendo o grau de complexidade das atividades que ele vai realizando dentro de uma organização. Além disso, pessoal, tem que ser interativo. Ele tem que saber se comunicar, ele tem que inserir nessa realidade, ele tem que ter raciocínio lógico, mas não aquele raciocínio que nós falamos no início da aula, o raciocínio apenas da reprodução, da memorização. Não é isso que espera-se do novo empregado que está aí. Se espera muito mais desse trabalhador, né? Se espera que ele realmente tenha condições de ter relações intra e interpessoais. O que são, falando especificamente nisso, o que seriam essas relações e que ganhos essa empresa tem em fazer um investimento no pedagogo empresarial que vai estar trabalhando com a coletividade, com o grupo? Quais são as vantagens disso? Gente, na nossa vida mesmo, vamos pensar o seguinte: quando nós conseguimos ter uma comunicação intrapessoal, ou seja, conosco mesmo, nos conhecendo, sabemos quem somos, o que queremos, nossos objetivos claros, o que procuramos, o que estamos fazendo, por que fazemos, a gente se sente muito melhor, a nossa vida tem muita, a nossa produção é muito maior em termos de vida. E a comunicação interpessoal é aquela que nós temos com o grupo que nos rodeia, com o nosso grupo de trabalho, com o nosso grupo de escola, com o nosso grupo de empresa e assim por diante, no nosso cotidiano. A pessoa que valoriza esses critérios de comunicação, ela só tende a estar cada vez mais agregando valores tanto ao seu estilo de vida, como ao seu trabalho, como quanto às suas escolhas, né? Nesse tipo de modo de produção, este empregado, este novo trabalhador, ele cumpre horário, sim. Não é um indivíduo que não cumpra horário. Ele tem uma disciplina quanto ao horário, mas ele tem uma disciplina por responsabilidade de cumprir suas obrigações. Ele sabe, ele entende que dentro daquele período de tempo, ele tem tais e tais atividades e ele precisa ter um horário. Todos nós temos um horário, todos nós sabemos o que fazer quando estamos no trabalho e sabemos que se a gente não tiver um tanto de tempo para executar as atividades que fazemos diariamente, não vamos ter um bom resultado, né? Ele tem uma obediência às regras, óbvio, pessoal. Todas as organizações vão ter regras de convivência, não tem como não ter. Né? Não é aquela questão, daquela coisa acrítica que nós vimos lá atrás, que é aquele sujeito que recebe uma ordem e não faz nenhum tipo de questionamento a respeito. Às vezes nem questionamento interno, ele já está acostumado com aquilo e ali ele vai ficando mesmo, né? Esse já não, esse novo trabalhador, essa nova necessidade, né? Que nós temos hoje em dia é do indivíduo, sim, que ele cumpre as ordens, mas de maneira refletida. Ele até coloca de uma forma crítica, crítico, pessoal. Aí nós falamos do crítico construtivo. Nós não estamos falando de crítica para destruir nada e nem ninguém.
né? Nós temos que pensar na questão do crítico como alguém que possa questionar e agregar valores ao que está fazendo, ou seja, ele também pode estar se colocando junto à sua chefia, junto a quem for de imediato dentro das suas tarefas ou do seu grupo e assim tornando melhor, né, a capacidade produtiva de uma organização. E tem uma coisa que é fundamental, pessoal, que é o comprometimento. E aí eu gosto muito de falar dessa questão do comprometimento. As pessoas têm uma visão de comprometimento e de compromisso um tanto distorcidas. Vamos parar um pouquinho para pensar na questão do compromisso e do comprometimento, né? Eu gosto de usar uma metáfora que eu acho bastante apropriada, óbvio que um tanto exagerada, mas que ilustra aqui o que nós estamos falando em termos de comprometimento. Então, eu vou falar uma metáfora para vocês, bem rapidinha, mas para vocês entenderem o que realmente é essa palavra do comprometimento, né? Quando eu tomo meu café da manhã, vejamos bem, meu café da manhã, eu tenho lá o leite, eu tenho queijo, eu tenho pão e eu tenho presunto, né? A vaca, ela teve um compromisso com o meu café da manhã. Eu realmente tomei o leite, eu comi o queijo, etc, etc. Porém, o porco, ele teve um comprometimento, porque eu comi o presunto. Não que isso é apenas uma metáfora, né? Uma maneira de se falar mais exagerada a respeito de alguma coisa. Mas veja bem, pessoal, compromisso é uma coisa, comprometimento é algo que vai além, né? Aí, no caso do café da manhã, o porco deu a vida para eu poder estar me alimentando com o presunto. Então, a diferença entre comprometimento e compromisso está aí, na maneira ampla como nós nos damos em todas as áreas de nossa vida. Nós falamos lá da educação, de como era, né, no início do século XX, que educação que era, momento histórico que era aquele. Hoje já é um outro momento histórico. Então, enquanto a escola estava apenas dando ênfase ao tecnicismo, à reprodução, à memorização, hoje não. Hoje nós já estamos com a ênfase na responsabilidade com o conhecimento. Por quê, pessoal? Porque é como eu falei, nós temos hoje o que nós chamamos de capital intelectual. Esse sim é um grande valor. Então, é responsabilidade da escola realmente dar ênfase ao conhecimento, a competências e habilidades também, que nós vamos estar falando um pouquinho mais para frente, mas não é mais aquela escola onde já está tudo pronto, né? Onde apenas eu vou ler um texto, vou interpretar, vou responder e acabou. Se tem aí também uma preocupação, a educação tem que se preocupar agora com a questão da capacidade criativa do indivíduo, com a descoberta própria através dos conteúdos. Não que nós vamos pegar os conteúdos que estão aí e vamos jogar na lata do lixo, não é isso, pessoal. Vai muito além. É estarmos pegando os conteúdos universalmente acumulados e sim deles dar um significado e um ressignificado para o momento que nós vivemos, para o momento histórico que nós estamos vivendo e para as necessidades tanto econômicas quanto sociais, quanto políticas ao qual nós estamos vivendo, ao qual nós estamos inseridos, né? Hoje, a escola também tem que se preocupar muito mais com a questão da compreensão dos fundamentos do que apenas com execução de meras tarefas, né? Tem que ter aquela questão de realmente incentivar e estimular o aluno, a questão do raciocínio lógico, da criatividade, da percepção. São habilidades fundamentais, né? Avaliar, julgar, perceber, que muitas vezes a escola até deixa a desejar, e sabemos também o quanto isso está ocorrendo. Só que o prejuízo está acontecendo lá na empresa, está acontecendo nas grandes organizações. Uma coisa que é fundamental a gente deixar claro aqui, pessoal, é que no futuro nós não teremos mais empregos, nós teremos trabalho. Né? Por que eu falo isso para vocês? Porque emprego é aquela coisa que nós já conhecemos. Você vai ali, dá o seu currículo, vai ter uma vaga, você vai ser encaixado. Isso vai acabar.
Quem vai estar, entre aspas, empregado é que tem a força do trabalho. E quem tem a força do trabalho é aquele que possui o capital intelectual. Por isso que eu estou frisando a questão do capital intelectual. E o capital intelectual, ele está ligado ao quê? Estritamente ao conhecimento. E conhecimento também não é uma parte estagnada na nossa vida, ela acontece todos os dias até o nosso último suspiro. Então não pense vocês que nós vamos aqui, estamos fazendo um curso, pronto, acabou, já conhecemos tudo. Não, estamos sempre tendo novas e novas coisas para conhecer, né? Hoje em dia a escola tem que ter regras. Claro, óbvio que temos que ter regras, em todos os lugares nós temos que ter regras, só que a valorização dessas regras, elas não são mais como uma questão apenas disciplinar, elas são uma forma de facilitar a convivência. Óbvio, pessoal, nós estamos vivendo dentro de uma coletividade, cada um tem aí uma parte a cumprir para que a gente tenha uma maneira de boa convivência, né? Vamos falar um pouquinho agora da empresa e a empresa na atualidade, né? A empresa atual, ela tem que contar com seus empregados, atualmente chamados de colaboradores. Hoje nós temos essa nova nomenclatura, né? Não é mais apenas um empregado. São os meus colaboradores, é o pessoal da equipe. Esta questão, essa mudança de denominação também foi fundamental. Hoje em dia, em empresas que tem essa questão dogmática de estar mudando esses paradigmas antigos, né? Eles estão aí fazendo refeitórios onde os colaboradores almoçam junto com as chefias, os gerentes, os gestores. É uma forma de estar aproximando as pessoas, porque afinal de contas, o que interessa é o quê? É o produto final, ou seja, que a organização, de um modo geral, esteja se beneficiando disso tudo. E que o ambiente, o clima, seja um clima agradável. Onde houver um clima agradável, qualquer e toda a gerência desse local vai ser muito melhor, qualquer produto vai estar melhor, qualquer finalização vai estar melhor, né? Então, de forma que esses parceiros, né, sejam capazes de estar produzindo mercadorias, bens e serviços, imprimindo uma qualidade muito maior a essas questões, né? Dentro desta nova, como eu já falei para vocês, dentro dessa nova realidade, dessas novas concepções de empresas, organizações, fábricas, indústrias, né, existem as necessidades. Os problemas atuais hoje não podem mais ser encarados com a mesma simplicidade que há décadas. Lembra lá no início da aula que eu falei como é que era o modo de produção? O modo de produção era simplório. O indivíduo era um operário, ele entrava, batia o cartão, ele ia para a linha de produção, fazia atividades repetitivas, uma, duas, quantas vezes forem necessárias, todo dia, todos os dias, todos os anos, sempre repetindo a mesma coisa, sem nenhuma inferência. Então, óbvio que os problemas eram de outra ordem, né? Sabemos da limitação do pensar humano, né? Como eu disse no início da aula. As relações, elas tornam-se hoje mais complexas, então exige-se aí uma criatividade na execução de tarefa, do trabalho. Vamos pensar assim, estamos elaborando um projeto. Se estamos elaborando um projeto, precisamos de um planejamento para esse projeto. Nós estamos aí pensando no setor, melhorar a capacidade de comunicação do setor X de uma empresa. Pessoal, as pessoas têm que ter condições de estar participando desse projeto, entendendo esse projeto, sabendo do objetivo desse projeto, né? Iniciando-se sempre com a missão da empresa, ou da indústria, ou da fábrica, né? Então, a gente tem que pensar que a criatividade hoje está em todos os setores. Hoje também exige-se um maior número de conhecimento possível do produto e do processo de produção.
Não é apenas saber uma partezinha, né? Tem que se saber, tem que se pensar no todo. O conhecimento passa a ser a grande ferramenta de trabalho, ou seja, o indivíduo que possui conhecimento, ele vai em busca de informações qualitativas que vão agregar qualidade ao seu trabalho, né? A execução de tarefas do seu grupo, a realmente estar buscando. Ainda frisando, gente, é bom frisar que o que interessa não é o conhecimento, não é somente aquela informação. Informação por informação, hoje no mundo da tecnologia, nós consultamos aí a internet, qualquer tipo de coisa nós conseguimos encontrar. Mas será que nós pensamos a respeito da qualidade daquela informação? Será que é precisa? Será que tem realmente é coesa, realmente é clara, realmente atende ao que nós estamos buscando, né? Então, não é só buscar informações, é ter conhecimento suficiente para realmente buscar informações qualitativas, ou seja, informações de qualidade. Vamos agora pensar, depois de toda essa explanação desse histórico de como que era os meios de produção, bens e serviços, como foi a atuação, né, da escola nesse período. Óbvio, pessoal, que aqui nós estamos dando uma pincelada, porque todo momento histórico está ligado intrinsecamente com a questão da educação, né? Para que serve a educação em cada momento histórico? Nós sabemos muito bem que a educação está sempre atrelada a questões tanto econômicas, quanto políticas, quanto sociais. Percebemos também que muito mais econômica do que todas as outras, mas sem as outras não existe a econômica, né? Dentro de todo esse contexto de que nós falamos, do que está também na apresentação dos slides, é que surge aí, exatamente nesse momento, que percebemos a necessidade da atuação do pedagogo no âmbito das empresas. Por que um pedagogo? Esse pedagogo, o que ele vem trazer, o que ele vem imbuir de contribuição para a empresa? Por que não um outro profissional, apenas um treinador, ou então apenas alguém que já trabalha ali no RH, conhece a empresa e vai estar ali dando conta de algumas coisas? Não, pessoal, o pedagogo na empresa, ele não dá conta de algumas coisas, ele realmente realiza muitas e muitas coisas que geram muitos e muitos benefícios para as empresas. Empresa, indústria, né? Quando nós falamos de empresa, estamos aí referindo-se também a outras organizações de porte maior, né? Todos já têm a consciência de que os processos educacionais, eles não ocorrem apenas no espaço escolar, não é exclusivamente na escola. Então, o pedagogo na empresa, ele vem ratificar essa postura, ou seja, o saber não ocorre apenas lá na escola, seja ela de qual nível for, seja ela de qualquer modalidade. O conhecimento, o aprender, ocorre em todos os espaços, né? Vamos pensar um pouquinho na composição de uma empresa. Como é que é composta uma empresa? Acredito que cada um de vocês já tem uma noção disso, já estiveram em uma ou já visitaram uma, né? Mas assim, basicamente ela seria composta por máquinas, ou seja, todo o maquinário necessário, né, para a produção de um produto, equipamentos de modo geral, né, todos os equipamentos que são necessários para a execução de um produto que se trabalhe, o mobiliário, os prédios, né? Papelada, e quando a gente fala em papelada, a gente vê a questão da burocracia também, que tem que estar tendo um novo paradigma, né? Hoje em dia a gente tem que pensar aí na sustentabilidade também, né? Ela é composta por processos, sejam os processos de produção que ocorrem, e fundamentalmente por pessoas. Este, pessoal, é o mais importante. Não adianta eu ter máquinas, não adianta eu ter equipamentos, mobiliários, prédios, papelada, processos, se eu não tiver pessoas.
Mas as pessoas não podem ser assim, quaisquer pessoas. Tem que ser pessoas que tenham qualidade, que possuam conhecimento sobre o que fazem, sobre o que executam, né? Então, pessoas, este é o verdadeiro núcleo potencializador da estrutura empresarial e da máquina organizacional. As pessoas são o efetivo patrimônio intelectual, que a gente também chama de recursos humanos. Então, o patrimônio intelectual de uma organização são as pessoas. Podemos ter os melhores equipamentos, as melhores acomodações, os melhores maquinários. Se nós não tivermos pessoas qualificadas, não teremos nada. Porque máquinas por si só não vão fazer, equipamentos por si só não vão fazer, acomodações, prédios, estruturas não irão executar ter uma boa rentabilidade, uma boa produção, sem realmente ter pessoas que estão aptas para aquilo, realmente conhecem, realmente possuem qualidade para o trabalho, né? Esses recursos, que são os recursos humanos, diferentemente dos demais, são recursos que não são tão facilmente substituídos. Por quê, pessoal? Olha, veja bem, a empresa, ela está investindo lá no pedagogo empresarial. Ele está trabalhando dia a dia no cotidiano da empresa, com o pessoal. Ou seja, ele já percebeu o clima organizacional, ele já observou os entraves, ele já montou estratégias, planejamentos de execução para otimizar as questões que ele percebeu que precisam estar tendo uma melhoria de fluxo. O que ocorre, pessoal? A empresa está investindo em pessoal. Então, é muito fácil até você trocar um maquinário, trocar um mobiliário, mas trocar pessoas, principalmente quando elas já estão sendo treinadas, né? E quando eu falo de treinamento, pessoal, eu não estou me referindo a adestramento, não. Eu estou me referindo àquele treinamento coeso, aquele treinamento de qualidade, aquele treinamento onde possibilite todos a estarem melhorando o seu staff de conhecimento, onde as pessoas estão reciclando os seus conhecimentos, onde estão trocando experiências, onde estão também crescendo enquanto indivíduos. Então, não é assim apenas um treinamento. Então, pensem bem, a figura desse pedagogo empresarial é de suma importância. Quando ele está realizando esse trabalho, né, um trabalho coletivo, um trabalho que visa uma missão, que é a missão da empresa, um trabalho que tem uma visão compartilhada, quando ele consegue envolver o grupo, tanto não apenas para a execução das tarefas, mas muito além disso, ou seja, um grupo que fique dinâmico, proativo, criativo, que infira no processo, nos processos da empresa. Imagine, é muito mais difícil, né? Hoje em dia é muito mais caro para uma empresa perder um trabalhador desse, do que contratar, né? Vamos contratar uma outra pessoa. Não quando você tem já um trabalhador bem qualificado. Então, é nesse ponto que a gente fala que esse patrimônio intelectual, que são as pessoas, né, são mais difíceis de serem substituídas. Diz o ditado, ninguém é insubstituível. Mas será? Óbvio que todos nós podemos ser substituídos por outras pessoas, mas cada ser humano é um ser humano. E o ser humano, aquele que detém o capital intelectual, aquele que valoriza o conhecimento, aquele que busca, hoje em dia é o que está valorizado aí fora. Não adianta mais apenas ter aquele pensamento do tecnicismo, do reprodutivismo, né? A coisa vai muito além, né? Assim, o que precisamos pensar quando estamos em busca do aumento da eficiência e eficácia por parte dos funcionários é que a melhor forma é conduzir-nos ao desenvolvimento e potencialização de suas competências e habilidades. Nossa, nós estamos ouvindo muito essas duas palavrinhas, né? Parece que é uma mágica. Ah, não, competências e habilidades. Com competência e habilidade tudo se resolve, né? Porém, para desenvolver competências e habilidades, nós temos que ter uma figura aí
importante, ou seja, o papel da escola é fundamental, é ele que dá todo o alicerce para a formação do indivíduo que vai estar atuando, né, no mundo do trabalho e nas práticas sociais. Porém, óbvio que o indivíduo que ele competências e habilidades não andam separados, pessoal, elas estão intrinsecamente ligados, né? Mas nós desenvolvemos habilidades e esquecemos disso. As pessoas acham que já nascem prontas. Não, muito pelo contrário. Admiram pessoas que têm a habilidade de falar, que têm a habilidade de ouvir, que têm a habilidade de julgar, que têm a habilidade de avaliar. São inúmeras habilidades que o indivíduo pode desenvolver ao longo de sua vida. E em qualquer momento de sua vida, né, o indivíduo pode desenvolver habilidades. Então, vamos ver a diferença um pouquinho aí do que seriam essas competências e essas habilidades, né? Como eu disse para vocês, as competências e habilidades, elas são inseparáveis da ação, mas exigem domínio e conhecimento. Gente, o indivíduo nunca vai ser realmente um indivíduo com competência se ele não tiver conhecimento. É a mesma coisa quando eu me refiro a onde eu digo assim, eu sou profissional, mas eu não tenho profissionalidade. Percebam, olha, eu sou profissional, ou seja, eu tenho uma profissão, ajo como um profissional, mas eu não tenho a profissionalidade do agir, ou seja, as habilidades necessárias para esse meu profissionalismo. É a mesma coisa entre competências e habilidades, pessoal. Então, vamos ver um pouquinho a respeito disso, né? As competências, elas se constituem num conjunto de conhecimentos, atitudes, capacidades e aptidões que habilitam alguém para vários desempenhos da vida. Já as habilidades, elas se ligam a atributos relacionados não apenas ao saber conhecer, ou seja, não apenas ao conhecimento. Um indivíduo pode ser muito bom professor disso, daquilo, ser catedrático, ser doutorando, ou uma outra profissão. O indivíduo é um engenheiro X, Y, Z, porém, ele não sabe, ele não tem as habilidades necessárias que a competência já lhe deu. Né? As habilidades, pessoal, é muito mais do que saber conhecer. Ela vai no sentido do indivíduo saber fazer, saber conviver, saber ser. Isso é fundamental. O indivíduo pode ter um conhecimento muito grande a respeito de algo, porém ele não sabe conviver, ele não sabe ser. E aí é que entra a figura do pedagogo empresarial para estar desenvolvendo dentro de planejamento, dentro de um projeto, dentro dos treinamentos que eu disse que não são apenas treinamentos, gente, de rotinas, vai muito além disso, né? Essas habilidades, isso sim é fundamental. Então não adianta o indivíduo saber muito sobre uma coisa, se ele não tem habilidades para saber fazer, para saber conviver e para saber ser também, né? Isso é fundamental. O que a gente pensa hoje em dia, né? Aquela empresa com a visão de futuro. Quem é essa empresa, ou essa indústria, né? Ou essa organização? Qual é a visão que essas organizações têm a respeito do futuro? Essas organizações, pessoal, são aquelas que investem no desenvolvimento das pessoas, ou seja, no capital humano. Lembre-se daquela palavrinha importante, né? Patrimônio humano. As empresas, elas podem, as indústrias, empresas, organizações, elas podem ter tudo. Máquinas, equipamentos, mobiliários, processos, papelada. Mas se não tiverem pessoas, elas não existem. Né? Então, realmente as empresas hoje que possuem visão de futuro são aquelas que estão fazendo o quê? Que estão investindo no capital humano. Assim, essa empresa ela consegue ser mais competitiva e atinge um equilíbrio desejado por todos. Então, não basta, pessoal, apenas ter aqueles insumos materiais. O insumo humano é o fundamental, né, para o sucesso do empreendimento, para o sucesso da empresa, da organização. Quais ações essa empresa tem? Isso não é mágica, sabe, pessoal? Isso realmente é algo que se pensa para se fazer, que realmente está lá
ligado intrinsecamente às competências e às habilidades. Então, quais seriam as ações necessárias que uma empresa que tem essa visão de investimento no capital humano deve ter? Ela tem que ter políticas, né? Então, uma das primeiras políticas é ter bons salários. Ninguém quer trabalhar ganhando quase nada. Nós não temos mais a época do trabalho escravo, graças a Deus, né? Hoje todos trabalhamos por um salário, né? Tem que ter políticas de benefício que garantam renda variável anual significativa. Ou seja, pessoal, além dos salários, aquela empresa, ela realmente tem uma política de benefício, ela tem uma carreira, um planejamento para esse funcionário, né? Ela tem a questão do crescimento da empresa através da conquista de novos mercados, ou seja, possibilita a empresa a pensar em outras unidades de negócios que serão interessantes, né? Para que ela tenha maior rentabilidade, né? Óbvio, pessoal, nós estamos falando em empresas, em organizações, e as organizações, elas pensam em lucratividade, em rentabilidade. Ninguém é bonzinho. Numa empresa, ninguém vai estar apenas gerindo pessoas e dando bons salários e fazendo grandes e maravilhosas políticas de benefícios. Óbvio que tudo isso está visando o quê? Lucro, rentabilidade. Porém, se a empresa ganha, quem vai estar ganhando quem é? É o trabalhador. Né? Então, quando a gente fala em equipe, em time, nós estamos falando no sucesso de uma organização que vai ser o sucesso também nosso, também será o nosso sucesso. Pensar de uma nova maneira, quebrar paradigmas, pessoal, é muito importante, né? O trabalho na nossa vida não pode ser aquela coisa pesada. Eu já tenho que trabalhar. Não, o trabalho tem que ser algo prazeroso. E quanto mais prazeroso ele for, melhor resultados ele vai ter, né? É nesse contexto todo, pessoal, desde lá do início que nós falamos, lá início do século XX até hoje, que surge, né, a figura da pedagogia empresarial e a ação do pedagogo, né? Esse pedagogo, como é que ele tem que estar procedendo dentro de uma empresa? Ele tem que estar analisando de forma objetiva o que ocorre dentro dessa empresa. Ele tem que identificar novos saberes, além dos saberes acumulados na estrutura funcional, que farão dela mais competitiva, permitindo a sua sobrevivência num mercado altamente competitivo. Pessoal, também é o seguinte, uma dica muito importante. Esse pedagogo empresarial, óbvio que ele vai estar identificando novos saberes, porém, todos os espaços organizacionais, eles já possuem uma cultura instituída. Então, nós não podemos chegar numa organização e simplesmente pegar o que já está instituído e jogar na lata do lixo. Isso não é uma postura do profissional que age com profissionalismo, como eu falei para vocês, né? Com profissionalidade, tá? Então, nós podemos fazer o equilíbrio entre o que está instituído na empresa e o que será o instituinte, ou seja, o novo, as novas propostas, né? Diante, óbvio, de uma análise crítica e objetiva que esse pedagogo, no caso o pedagogo empresarial, está verificando ali naquele espaço. Não basta, pessoal, diferente do que podem pensar alguns, conduzir dinâmicas de grupo, preparar material de treinamento para a qual as pessoas não estejam engajadas ou enxergando uma necessidade imediata. Lembre-se que eu falei, o pedagogo empresarial, ele não é apenas um mero treinador, é muito além disso, né? Ele é aquele indivíduo que ele observa, analisa, pesquisa, ele monta estratégias, verifica os entraves que estão ocorrendo e vai engajar a equipe, e sempre com aquela visão de coletividade, sempre com a visão de que a equipe, o time, sempre fazendo também esse time, essa equipe entender a missão da empresa, a missão da organização, né? E a partir disso,
qual será a grande vantagem para todos estarem se motivando em prol de resolver os conflitos, os entraves e melhorando os processos de produção da organização, né? Então, requer muito trabalho no sentido de envolver e engajar as pessoas para que reconheçam a necessidade e utilidade de tais atividades. Aqui, pessoal, vamos deixar claro uma coisa. Quando nós queremos engajar pessoas, nós falamos de motivação. Motivação é algo intrínseco, ou seja, diz a lenda, diz o mito, né, que o entusiasmo é um Deus, e é um Deus que está dentro de nós, e nós precisamos despertar isso. Então, as pessoas precisam de motivos, mas esses motivos, eles estão dentro de cada um. Então, quando você planeja algo coletivamente, a tendência não será o boicote. Agora, quando você planeja algo para o outro apenas executar, com certeza vai estar fadado ao fracasso. Então, motivar pessoas requer estratégias, né, que realmente levam o indivíduo primeiro a conhecer e reconhecer esses espaços. Quando eu motivo pessoas, eu valorizo as pessoas, eu valorizo os saberes das pessoas, eu vou em busca de atingir, de buscar uma chave que abra cada motivo dos participantes de uma equipe, dos envolvidos naquele processo. Então, não adianta fazer apenas um mero treinamento, uma mera dinâmica. Ah, vamos fazer uma dinâmica, olha que legal, peguei um livro, esse livro fala sobre dinâmicas em grupo. Tá, mas o que serve para um grupo não serve para o outro. Então, as particularidades e as especificidades de cada grupo, gente, vai variar de um jeito ou do outro, né? São necessários também um estudo de observações cuidadosas do que está acontecendo dentro de uma empresa e entender o seu ecossistema, ou seja, a pessoa entender o ambiente. Por que determinado entrave, como eu citei no exemplo, comunicação? A empresa ou a organização está com problemas de comunicação. Por que será que está com problemas de comunicação? Como que é a comunicação dentro desse ambiente? Qual é os instrumentos utilizados para se estabelecer comunicação nesse ambiente? Então, realmente, as pessoas acham que apenas registros vão garantir a comunicação e não garante. Será que o que se comunica é importante? Será que realmente existem canais suficientes de comunicação dentro daquela organização que está com esse problema, com esse entrave da comunicação, né? Sem falar aqui, sem citar aqui, a questão de pessoas que dizem que trocam informações, mas na realidade apenas são grandes fofoqueiros, o que é um absurdo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Dentro dessa observação do pedagogo empresarial, ele vai estabelecer aí um diagnóstico, e dentro desse diagnóstico requer que ele tenha o quê? Observação. Observe o ambiente, veja o que ocorre. Que ele tenha envolvimento, total envolvimento. Sem envolvimento, lembra lá da história do comprometimento que eu falei para vocês? A diferença do comprometimento e do compromisso? Não basta o pedagogo empresarial falar, tenho um compromisso com essa organização, ou tenho um compromisso com esse grupo, com essa equipe. É muito mais, pessoal. Ele tem que ter um comprometimento total com esse grupo, com esse time, com essa equipe, né? Tem que ter desprendimento e uma grande paciência, uma paciência para ouvir, uma paciência para filtrar o que se ouve, uma paciência infinita, né? A paciência não é uma coisa ruim não, viu, pessoal? Quando a gente se fala de paciência, parece que a pessoa vai ficar assim, sabe? Extremamente estressada. Não, é realmente ter a habilidade de escutar o outro nas suas necessidades. Então, o indivíduo tem que ter desprendimento para perceber o outro, ou seja, ter alteridade também, se colocar no lugar do outro, né? Tem que ter coragem. Aliás, tudo que a gente enfatiza enquanto pedagogia tem que ter coragem. O pedagogo é um indivíduo que, seja na escola, na empresa, na organização, em qualquer órgão que ele estiver, é uma profissão de coragem, para aquele que realmente executa como deve se executar, né? Tem que ter preparo técnico.
Tem que conhecer muito, tem que ter conhecimento. Não basta falar, olha, eu sou um pedagogo empresarial, eu vou observar, eu fiz um diagnóstico, agora eu vou fazer um treinamento de comunicação e resolvi todos os problemas. Porque isso, gente, até desmotiva o profissional, né? Então tem que ter um preparo técnico, não pode parar no tempo, tentar sempre se reciclando, procurando novas estratégias, novas técnicas, novas leituras, novas pesquisas, em termos de como estar gestando os grupos, as equipes, né? Tem que ter vontade, muita criatividade, e tem que ter um desejo efetivo para a descoberta dos pontos de desequilíbrio dentro da corporação. Pessoal, percebam bem, um pedagogo empresarial, ele não é um gerador de conflitos. Ele não pode gerar conflitos trazendo, por exemplo, ele fez o diagnóstico, ele elaborou estratégias, ele montou treinamentos, ele não pode criar conflitos. Ele não pode criar conflitos, ele tem que saber gerenciar conflitos, e isso é fundamental. É na figura dele, é através dele que todo esse processo realmente vai estar agregando qualidade às organizações, né? Para que ocorram constantes aprendizados dentro das organizações, os ambientes rotulados de prisões intelectuais devem ser eliminados na gestão. Ou seja, pessoal, o que é prisão intelectual? É aquilo que a gente falou lá no início da aula, daquela fábrica, daquela indústria engessada, onde o indivíduo não participa. Então, nós temos que quebrar esses paradigmas e realmente dar asas ao conhecimento. É isso que é fundamental. Não haverá espaço para locais aonde, entre aspas, a gente chama de prisões intelectuais. O indivíduo tem que criar, né? Ainda dentro da atuação desse profissional, ele tem que saber analisar o contexto de gestão de pessoas e suas características fundamentais. Ou seja, como que é o clima organizacional? É um clima emocional? É um clima mais racional? As pessoas estão mais interessadas nisso, naquilo? Como é que ele vê esse clima organizacional, né? Articular atividades pedagógicas de forma a estar planejando, executando e avaliando os processos educativos das organizações. Então, não basta também planejar, jogar ali, como nós já mencionamos aqui. O planejamento ele tem que ser participativo, as pessoas têm que entender o porquê das mudanças. Lembre-se que também eu falei, né? Nada é permanente, exceto as mudanças. As mudanças estão sempre mudando. O resto tudo é permanente. Capacidade de articular qualidade e produtividade. Porque a empresa não quer um pedagogo empresarial apenas para ter uma boa figura junto aos seus funcionários. Óbvio que ela está visando o quê? Lucro, rentabilidade. E isso é fundamental, né, pessoal? Compreender o processo de construção do conhecimento do indivíduo inserido em seu contexto profissional, social e cultural, ou seja, conhecer o trabalhador, conhecer o colaborador, conhecer o seu time, conhecer a sua equipe, né? Disseminar uma ética de atuação individual, ou seja, óbvio que dentro das organizações, sem ética não há sobrevivência. Então, as questões éticas, as questões morais, elas estão intimamente ligadas à questão da convivência. E isso é uma coisa desenvolvida pelo pedagogo empresarial, né? Desenvolver o senso de responsabilidade, solidariedade, de apreensão à vida e à preservação do meio ambiente. Essa é uma questão muito ligada hoje em dia nas empresas, né? Ter uma boa visibilidade em termos sociais é fundamental e importante para a empresa. E quem lida com isso, pessoal? Quem lida com isso é aquele indivíduo que é capacitado para ser o pedagogo empresarial. É ele que vai estar garantindo, né, a execução de atividades que gerem visibilidade, boa visibilidade social às empresas, né? Óbvio que as questões, quando você cria ambientes interessantes, ambientes agradáveis, a questão da solidariedade, da valorização da vida, ela flui normalmente, né?
A gente também, o pedagogo, esse tipo de profissional, ele não pode, ele tem que valorizar diferentes teorias, como eu falei, não dá para a gente pegar tudo que já está instituído numa organização e jogar na lata do lixo. Nós temos que trabalhar junto, instituído com instituinte, ou seja, o que já está e o que eu estou propondo de melhorias, né, para a organização. Valorizar diferentes teorias, ideologias, conceitos, linguagens, porque cada um é um. Não existe uma equipe exatamente igual, né? E agora, pessoal, para finalizar, que foi extremamente agradável essa nossa aula, eu espero estar com vocês em breve, né? E nós possamos aí trocar experiências. Espero também que tenha contribuído com o conhecimento de vocês em termos do que é a pedagogia na empresa e da atuação do pedagogo empresarial, né? Mas para finalizar, eu quero deixar claro para vocês que nós estamos vivendo numa sociedade onde o que tem valor é o conhecimento, como nós falamos desde o início da aula, né? Portanto, os processos de ensino e aprendizagem serão valorizados em todos os ambientes onde eles ocorram. Deste modo, as empresas serão cada vez mais o local onde acontecerá a maior parte do ensino e do aprendizado. Aí nós podemos fazer uma parte e chamar de organizações aprendentes. Hoje, o mundo é aprendente, a sociedade é aprendente, o capital é intelectual. Então, vamos ter isso em mente, vamos criar esses novos conceitos, vamos ler mais a respeito disso, né? Essa tendência já está em prática em muitas organizações e ela é inevitável e irreversível. É óbvio que não estamos falando somente em treinamento e desenvolvimento no sentido tradicional do termo, né? Nós estamos falando em educação organizacional continuada, que é o grande desafio da pedagogia empresarial. Espero ter ajudado e contribuído com vocês nessa aula que foi extremamente agradável e que nós possamos estar juntos em breve. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail fatima.pos@fce.edu.br. Obrigada e até breve.